O mundo espiritual, ele segue em seu processo de evolução, vivendo os ciclos de suas transformações. O que são os ciclos de transformações? São as programações em que transformações energéticas, mentais, espirituais são processadas em todas as faixas. Assim se faz um ciclo espiritual, onde os grandes mestres superiores trabalham conduzindo os outros das camadas e dimensões da sua escala espiritual para um processo de evolução e mudança de faixa energética, mudança de faixa de inteligência, mudança de faixa de consciência. E assim se vive o processo de evolução de um universo. Esse mesmo processo de ciclos de transformação também se vive para o sistema espiritual terreno, para a humanidade encarnada e desencarnada do sistema terreno. E também se vive na individualidade de cada um. Todos nós temos nossos ciclos de evolução. Você tem seu ciclo de evolução. Eu tenho o meu ciclo de evolução. E como funcionam esses ciclos? Nós temos a maturidade física alcançada pelo tempo em que vivemos. E temos também a maturidade mental, a maturidade espiritual, que é conquistada pelas transformações que vivemos. A maturidade física nem sempre reflete a maturidade mental e espiritual do ser que habita os corpos. Então, como vivem os ciclos, então, para que possamos viver dentro da nossa individualidade, essa transformação individual de ciclo interno? É a sua evolução mental, é a mudança de posição mental. Porém, a mudança de posição mental, quando ela é feita de forma voluntária, esforçada pela sua vontade, você consegue se posicionar de uma forma, conceber as informações, conceber a transformação das informações em conhecimentos, porém não consegue instalar dentro do seu estado de consciência, dentro do seu mecanismo de natureza humana. Por que isso não acontece? Pelas condições do mecanismo da própria natureza humana que impõe a você mesmos atitudes, pensamentos, palavras, gostos, vontades, emoções mecanizadas. Isso é próprio de todo ser humano. Vivemos dentro de nós mesmos a parte instintiva, que é essa parte mecanizada das emoções, e vivemos também a parte superior, onde está a nossa inteligência. Porém, o hábito de acessar a parte superior da nossa inteligência é pouco praticado. Por quê? Porque exige o esforço, exige a concentração, existe a sua vontade de estar melhor, de ser melhor, de se colocar numa plataforma mental superior à que você estava anteriormente. Então, se colocar nessa faixa exige de você o seu esforço individualizado. Você, então, tem a preferência, como todos os seres, pela parte mais cômoda, onde a natureza humana te coloca dentro desse mecanismo. A espiritualidade nos cobra essa mudança de ciclo interno, que tenhamos maturidade mental, que tenhamos maturidade espiritual, para que haja maturidade no nosso plano de consciência individual. Você não vai mudar seu estado de consciência se suas posições mentais também não mudarem. E você não vai mudar suas atitudes se não estabelecer dentro de você esse hábito novo, instalado pela sua nova posição mental. Então, vem a grande orientação dos mestres. O isolamento interno de vicissitudes da sua natureza. Quais são as vicissitudes da sua natureza? Você sabe quais são. Se você desencarnasse hoje fosse o seu último dia, e você fosse fazer a leitura de você mesmo, o que você iria encontrar dentro do seu espírito, dentro da sua natureza espiritual, como hábito vivido por você durante todo o tempo? Faça a sua leitura e você vai se comparar com sua forma de pensar e de sentir hoje, com a sua forma de pensar e sentir de anos atrás, do ano passado, do ano anterior e assim sucessivamente. Você vai ver que não evoluiu na sua forma de pensar. Você não evoluiu na sua forma de sentir, de falar mesmas palavras, mesmo raciocínio. Por quê? Ainda está preso
no mecanismo da vicissitude da natureza humana. Então, vejamos, como mudar essa situação? Tem que existir a concentração. O que é uma concentração? É o encontro de você com a sua individualidade, com a sua inteligência. Você voltar para dentro de você mesmo e conversar com o seu próprio ser. E do seu próprio ser conversar com o universo superior, com Deus Pai Todo-Poderoso, com os mestres superiores, buscar uma inteligência superior para se referir a ela. E ali você falar de espírito para espírito, não para pedir para a sua natureza humana, não para pedir para seus anseios terrenos, mas falar de inteligência para inteligência. Falar para Deus, olha, estou aqui na terra dentro de um corpo, eu não desejaria mais estar aqui. Eu não preciso mais passar por provas que estou passando. Imediatamente virá na sua mente a resposta. Você não está passando por provas, você que está se colocando em prova. Mas por que você está se colocando em provas, se eu não quero passar por elas? Porque você se deixa ser conduzido pela sua natureza humana para os hábitos que te colocam em prova, em dificuldades, em testes, em confrontos pessoais, que não eram para existir. Então, vejamos, por que você se colocou naquela condição? Aí vem a maturidade. Faltou a você a maturidade mental e espiritual, maturidade na sua consciência, para que você não se conduzisse para o estágio do confronto, dos desgostos, dos contratempos. Então, tenhamos esse cuidado dentro de nós mesmos. E assim, no seu encontro, na sua individualidade, você fala para Deus Pai Todo-Poderoso, me dá sabedoria. Eu não quero viver certas provas que eu me coloco involuntariamente pela vicissitude e o descuido do meu governo interno. E eu percebo as coisas, não quero fazer, me vigio, e quando eu me descuido, eu estou fazendo. Mas por que você se descuida e está fazendo? Porque existe, como disse, o desgoverno da sua mente. E havendo desgoverno da sua mente, virão pensamentos que invadirão seu campo mental, que trarão de pensamentos, nascerão emoções, gostos, desejos, trazidos pelos pensamentos que não eram para existir na sua mente. E aí, por que isso aconteceu? Porque você perdeu o governo da sua mente, perdeu o governo de si próprio. Você volta, então, se acorda do seu transe mental e fala, mas que pensamentos bobos, não precisava viver essa situação. Dos pensamentos nasceram desejos que eu não precisava ter. Por que isso está em mim? Faz uma leitura superior de você mesmo. Se eu desencarnasse agora, eu estaria contaminado, pois me contaminei energeticamente, contaminei o meu espírito, me colocando nesse estágio vibracional. Então você volta novamente a Deus Pai Todo-Poderoso na sua concentração e conversa com Ele e fala, eu quero ser diferente. E imediatamente virá as respostas. Procure um meio físico, onde as insinuações, as tentações, as opções não lhe sejam desfavoráveis espiritualmente. Procure meios sadios para você conviver. Mas esses meios sadios não me trazem emoções? Assim você pensa? Mas que emoções você deseja viver? Se você deseja ser sadio espiritualmente, necessariamente você necessita de meios sadios para frequentar. Necessita de informações sadias para pensar. E necessita de informações também puras para se tornar conhecimentos. Venha então, você na sua concentração, falando a Deus Pai Todo-Poderoso, eu compreendo tudo isso, compreendo que necessito para ter sabedoria, preciso ter domínio de mim mesmo, preciso vigiar minha mente, procurar ambientes físicos melhores, procurar ambientes mentais melhores, procurar ambientes de informações selecionadas, que não sejam contaminadoras, porque existem informações espalhadas pelos meios de comunicação existentes hoje, Instagram, WhatsApp e tais por aí,
que são contaminadoras, são insinuadoras. E aí sua mente contaminada é conduzida para situações mentais que você, em espírito, não desejaria ter. Então, mas assim, você diz a espiritualidade maior, eu estarei me isolando. Não, você está se selecionando e selecionando outros. E como as energias se atraem pela afinidade, você vai encontrar pessoas e novos amigos na mesma condição vibratória sua, na mesma condição energética sua, porque as energias se atraem pela afinidade. E aí, você vai ver que aqueles que são os contaminadores e contaminados vão se afastando naturalmente, não se tornam inimigos, não se perde amizade, não se perde convivência. Você apenas não está tendo aquele contato tão frequente quanto antes. Por quê? Porque seu espírito necessita de uma conversa mais sadia, necessita de uma informação mais pura, necessita de pureza nas palavras. As palavras de baixo teor machucam o seu espírito, porque ele, então, descontaminado, não se agrada em processar informações carregadas de negatividade, palavras carregadas de negatividade. Às vezes você brinca, mas eu falei brincando, mas o teor vibracional da palavra é negativo, mesmo que seja por brincadeira. O álcool, mesmo que você brinque com ele é do mesmo jeito, o álcool da mesma forma. Então, compreendamos. Você está buscando a maturidade do seu espírito. Você está buscando a maturidade na sua consciência. Você está buscando a expansão da sua inteligência. Não há como expandir a inteligência sem ativar o campo da sabedoria. E você tem a sabedoria. Todos nós temos a sabedoria. Aquele que não sabe ler e escrever também tem a sabedoria. Porém, ela não é ativada. Você me diz, mas aquele que não sabe ler e escrever, como ele vai colher informações? Ter informações e ter conhecimentos não são requisitos para se ter a sabedoria, porque a sabedoria é do espírito. A sabedoria te eleva no sentimento, te eleva no contato à espiritualidade, te eleva na leitura dos outros seres. Você olha para os olhos das pessoas, você identifica o estágio que ela está vivendo. Você olha pelo andar da pessoa, pelo jeito. É uma comunicação não verbal, mas de grande teor de informação. Não precisa saber ler e escrever para tê-la. Então, compreendamos. Temos que buscar maturidade. Os ciclos espirituais, os ciclos terrenos, os ciclos mentais passam. E às vezes nós não passamos com eles. Ficamos no ciclo anterior, primário. Mas por que ficamos no ciclo primário? Porque nos prendemos mentalmente ali, nos aprisionamos. Vamos nos soltar em nossos ciclos. Lembre-se, você está em busca da maturidade espiritual. Você está em busca da expansão da sua inteligência. E você precisa da concentração, que é você e Deus, naquele instante, várias vezes ao dia. Falar com Deus. Nossa, eu estou agitado. Minhas necessidades materiais me impõem uma agitação. Eu preciso viver essa situação, resolver meus assuntos materiais, mas eu preciso ter paz interior. Aí é a hora que seu espírito se eleva e seus pensamentos modificam. E aquilo que era uma turbulência, deixa de ser turbulência, porque você já tem as respostas, você já tem as saídas que a sua própria inteligência te trouxe. Então vamos buscar dentro de nós essa expansão. Vamos buscar dentro de nós conviver com o nosso ser espiritual, porque somos potencializados em espíritos, e os nossos espíritos são aprisionados em corpos e campos mentais do próprio ser, né, da própria pessoa, por falta de informação, por falta de maturidade mental. Lembre-se, a maturidade física te conduz para o fim do seu ciclo terreno, e você não pode passar toda a sua existência terrena em um só ciclo, sem ter alcançado o ciclo posterior da maturidade espiritual. Isso é uma reprovação, é uma queda na sua reencarnação, reencarnação perdida, reencarnação sem evolução,
passei e não melhorei nada, apenas vivi os anseios terrenos. E assim se repete vários ciclos, várias encarnações, vivendo a natureza humana. Então, compreendamos. E temos que ter ação em nosso próprio favor. Temos que ter essa atitude em nosso próprio favor. Modificar. E lembre-se, ninguém pode modificar para você. Só você pode fazer a sua modificação. Só você pode fazer a sua evolução. Só você pode fazer sua construção interior. Ninguém pode fazer para você. Se você não quiser, você vai ficar como está para a eternidade. Lembre-se disso, é a sua responsabilidade. Graças a Deus.